Mixagem de violão para iniciantes. Esse aqui é um vídeo, é um guia completo para iniciantes, ensinando o básico, o que você precisa saber para deixar o violão com som legal. Meu desejo é te trazer pra cá, sem hora pra voltar. Sabes bem, quero cantar. Esse projeto aqui é de uma música minha chamada Sabe, que eu produzi do início ao fim no meu curso de produção musical, que tem um link aqui na descrição, para quem quiser aprender mais aprofundado e conhecer tudo, como que funciona pra gente produzir em home studio com qualidade. Tem as aulas lá completas para você acompanhar. E aqui eu tô com essa versão do projeto aqui, que é uma versão que não tem a mix ainda. Tem só a edição, a gravação, tudo feito, só faltando o mix e master, que é o que a gente vai usar aqui como exemplo nessa aula. Ontem eu postei um vídeo que é o guia para mixagem de voz, usando a voz dessa música como exemplo também, e hoje é a continuação falando do violão para ajudar vocês, beleza? Então aqui a ideia é ser um guia completo para você que está perdido, não sabe nem por onde começar, você vai começar por esse vídeo aqui porque vai te ajudar, beleza? Então é o seguinte, eu tenho aqui as vozes, tenho teclados, guitarras, violão, baixo, bateria e tudo. Aqui a gente vai focar no violão, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai mixar um violão, que eu gosto de fazer, é que é muito comum, em algumas músicas, a gente usar dobras no violão, gravar ele 2 vezes e jogar cada um para um lado. Então, dessa forma, a gente tem um violão mais estéreo. Se isso acontecer, geralmente eu pego esses 2 canais do violão e agrupo eles em um grupo. E eu trato todos os violões juntos, porque isso deixa tudo muito mais prático, né? E essa parte de organização é antes da mix em si, antes de qualquer processamento. Então, se tiver vários violões, você já organiza de uma forma que fique melhor para você. Nesse caso aqui, só tem um violão na música, que é esse violão aqui, ó. Esse violão é um violão simples, tá? Intermediário, que é um Tajima Dallas Infinity, que eu tenho aqui. Só que repara que para conseguir chegar em um som legal, mesmo com instrumento de entrada, que é a maioria da galera de home studio, músico e tal, que tem um home studio, não vai ter um instrumento extremamente caro, nem microfones e tal. No curso, eu já fiz isso de propósito, para te ensinar de forma mais prática possível, com o equipamento que você tem, equipamento mais em conta, né? Como conseguir chegar em um resultado legal. Então, nesse caso aqui, é um violão Tajima Dallas Infinity, tava com corda nova, então isso é muito importante. Muita gente grava com corda velha, o som vai ficar horrível, a mixagem não vai resolver e você vai ter que regravar para chegar num resultado legal. Então, mesmo com violão simples, você vai lá, coloca uma corda nova, porque faz muita diferença, tá? Outra coisa, cuida muito com a execução, para você já conseguir um som legal. Antes de mixar, antes de qualquer coisa, você tem que tocar bem, para sair um som legal direto da fonte sonora, que é o violão nesse caso aqui, certo? E eu usei o microfone para gravar esse violão, foi microfonado, né? Eu usei um AT2020 da Audio-Técnica, que também é um microfone de entrada ali para home studio, intermediário, em torno de 600, 700 reais, às vezes em promoções até mais barato do que isso, você compra esse microfone, que é muito legal para home studio de entrada assim. Ele entrega muito bem a qualidade, já dá para fazer muita coisa boa. Eu tenho outros microfones mais caros aqui, por exemplo, ali do lado tem um AKG C314, que está em torno de 4.000 até mais atualmente, né? É muito mais caro. Só que eu quis usar o AT2020, que é um microfone mais de entrada, justamente para servir de exemplo e mostrar a qualidade que dá para chegar, mesmo com equipamento de entrada, mais custo-benefício para home studio, certo? Então aqui é o seguinte, esse violão foi gravado dessa forma que eu expliquei para vocês, que tem lá no curso tudo passo a passo, como que eu fiz, certinho, microfonação, cara, tudo. Edição, captação, mixagem, tudo tem lá. Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá o violão aí, e a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou mixar é colocar um equalizador, tá? No caso aqui, eu vou colocar o TDR Nova, que é um equalizador gratuito, muito massa, tá? Tem outros pagos que eu uso também. Atualmente eu estou usando bastante o Kirchhoff EQ, que é muito massa. Eu recebi de presente, inclusive. E é muito massa, cara. Animal.
Já fiz review aqui no canal também, tá entre os melhores equalizadores do mundo aí, né? Só que esse aqui é gratuito, todo mundo consegue baixar e usar, tanto em Windows quanto em Mac, que é o que eu tô usando aqui. E ele funciona muito bem, então você nem precisa se preocupar em comprar plugin. Se você está começando, começa com esse aqui, que já funciona muito bem. Inclusive, também tem review dele aqui no canal, que é o TDR Nova. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar os graves desnecessários, tá? Isso é muito importante porque ajuda a gente a limpar a mixagem, a tirar o que não interessa do meio do caminho para o que interessa aparecer, sabe? É como se a gente fosse fazer uma limpeza numa casa, né? Vamos supor que tem uma mesa, sei lá, alguma coisa ali num escritório que tá cheio de poeira em cima. A mesa é até bonita, só que a poeira, a sujeira em cima vai atrapalhar. Então, se você tirar a sujeira, já aparece algo melhor, que é a mesa, né? E no caso aqui, na mixagem, se a gente pensar mais ou menos assim na limpeza de frequências, é tipo isso aí que acontece, né? A gente tira o que não interessa dos instrumentos, vozes e tal, para o que interessa aparecer. Olha só. Até se a gente olhar no gráfico aqui, a gente consegue perceber que tem um acúmulo aqui, né? De frequências ali no gráfico, que indica que é o som do violão que está ali, certo? Abaixo de uma determinada frequência que está esse acúmulo ali, vai ter um som muito grave que o violão nem chega naquela região. Então não é o som do violão, não é um som que interessa pra gente na mix. Por isso que limpar vai ajudar muito, certo? Geralmente esse grave extremo ali pode ser, se for uma voz, né, do ar batendo no microfone, ele vai vibrar e vai gerar aquele grave, da vibração do microfone. Outra forma de gerar esse grave ali que o instrumento ou voz não tem é vibração vinda de outro lugar. Tipo, você tá gravando em casa, passa um carro na rua, o chão ali vai vibrar um pouco, isso pode passar para o pedestal do microfone, que passa para o microfone e vai ter aquele grave. E de várias formas, se o cantor ou o músico esbarrar no pedestal do microfone, também vai gerar isso aí. Então a gente cortando aqui com o equalizador, a gente já tira esse problema do meio do caminho, certo? Isso também vai abrir espaço para outros instrumentos que precisam aparecer no grave, que eles realmente apareçam, que é o caso do bumbo ou do kick, né, eletrônico, do baixo também e tudo mais. Então, tudo que é grave, a gente vai limpar ali para o que é grave aparecer. Vamos lá, no violão aqui, vamos achar uma frequência, né? No caso desse equalizador, a gente pode clicar aqui, ó, no HP, que é o High Pass, né? Que ele vai cortar o grave e deixar o agudo passar. Então aqui, ó, a gente pode clicar ali e arrastar para baixo ou para cima para achar a frequência, ou clicar ali naquela bolinha que tem o HP e arrastar aqui, certo? Vamos lá. Eu vou achar uma frequência ali que vai cortar o grave e não vai atrapalhar o som do violão também, tá? Aqui eu só quero fazer uma limpeza. Um bom ponto de partida para violão e tal é a gente cortar mais ou menos em 80 Hz por aí. Porque em algumas notas mais graves, pode ser que pegue um pouco mais de grave ali, né? Se for uma base, assim, um solo e tal, que não tenha notas graves, não toque na corda mais grave do violão, a gente pode até cortar mais, né? Lá em 100 e poucos hertz e tal, né? Mas aqui mais ou menos em 80 tá bom. Outra coisa legal é a gente mudar o slope nesse caso aqui, que é a inclinação daquele corte. Então a gente pode clicar ali, ó. Se eu colocar em 6 dB por oitava, tá lá, ó, 6 dB barra OCT, né? Que é a abreviação ali. 6 dB por oitava. Ele vai ser bem suave. Se a gente colocar lá no último, que é 72 dB por oitava, ele vai ser bem brusco. Que dependendo do caso a gente pode usar, mas procura evitar, porque ele é um pouco mais agressivo. Então se você errar, vai ficar mais aparente, né? Em 12 dB por oitava ele já funciona bem. E às vezes em 24 dB, se você tiver muito grave aqui e quiser cortar, ele é o máximo que eu deixo aqui nesse plugin. Beleza, com isso aí a gente já limpa aquele grave, certo? Ele não vai ficar mais incomodando a gente. Um outro ponto muito importante no violão, para cortar um pouco a estridência, principalmente se é um violão com palheta, né? Não é o caso aqui. Esse violão está sendo tocado com
o dedo mesmo, né? Então ele não tem tanto aquele agudo estridente pra caramba. Mas com a palheta, cara, às vezes vem um agudo que a gente vai ter que controlar. E aí a gente usa o LP aqui, que é o Low Pass, que ele vai fazer o contrário do High Pass. Ele vai cortar agudo. Então a gente vai ligar ali, ó, e vai achar a frequência do mesmo jeito. Aqui pra mim, lá em 12.000 Hz mais ou menos, funcionou bem, porque eu cortei aquele agudo extremo, que fica estridente, feio e tal, e não matei o som do violão. Então ele tá ali, o que interessa pra gente tá aparecendo e funciona bem. Outra coisa que é muito importante também é a gente controlar uma sobra que geralmente tem em violão que foi gravado direto na interface de áudio e tal, sem nenhum processamento, né? É uma sobra de médio grave, tá? Que tem na maioria dos instrumentos e é legal a gente limpar um pouco. Inclusive tem na voz bastante também, tá? No vídeo de ontem eu falei isso aí. Porque essa região, se a gente não limpar, vai ficar um som meio anasalado grave, que eu chamo. Que é um som meio assim, sabe? Fica feio. Então, a gente vai procurar isso aí aqui e vai limpar um pouco se tiver, tá? Pra mim já funcionou bem, eu já consegui limpar mais o som do violão sem exagerar. Porque se você começar a mexer em muita coisa, você começa a distorcer o som do próprio instrumento. E aí é bom você evitar. Em alguns casos pode até ser necessário fazer isso aí, mas na maioria não, tá? E se você tá aprendendo, evita fazer muita coisa, porque provavelmente você tá se perdendo e tá fazendo coisa que você nem sabe. Começa pelo básico, domina o básico, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para você aprender o básico, que é essencial, e depois você vai para coisas mais complexas, né? Tem que seguir essa ordem, senão a chance de você se perder e não chegar em lugar nenhum, não conseguir um bom som, é gigante, tá? Depois da equalização básica aqui, a gente pode, às vezes, né, até controlar um pouco do médio agudo. Se tiver muito estridente, a gente pode fazer, igual a gente fez com o médio grave, né, ó, fazer mais ou menos assim, ó, nessa região de 2.000 Hz a 5.000 Hz ali, esse médio agudo, dependendo do violão, do microfone, da música, da execução, de várias coisas, né, do arranjo, pode ser que fique um pouco estridente, daí a gente controla. Mas aqui não vou fazer nada disso, pra mim já tá bom, tá? Próxima coisa é a compressão, que muita gente se perde, mas não é tão difícil quanto parece. Você só tem que estudar e dominar o básico primeiro, depois ir para coisas complexas, né? Eu vou adicionar um plugin aqui, tem vários que eu gosto de usar. Tem até um que é pago, que eu vou só mostrar para vocês, mas depois eu vou fazer com um grátis, tá? O pago é esse aqui, ó, SSL 9000J, que é da Plugin Alliance. Cara, é muito massa esse plugin aqui, ele simula um canal de uma mesa SSL e o compressor dele aqui é muito bom para violão, para voz, eu curto muito, tá? E eu uso bastante ele, mas tô só mencionando para vocês saberem aí, quem já tem o plugin ou tiver a fim de comprar, ele é muito massa. Agora, eu vou mostrar com um plugin grátis, né? Que é o TDR Molotok, esse aqui, ó. Esse plugin é grátis, da mesma empresa que fez o TDR Nova, que é um equalizador aqui, né? Cara, esse plugin aqui é fácil de usar, tem um som muito bom e tem vários controles para quem já está mais avançado aí, quer mexer em mais coisas, ele tem também. Totalmente grátis, é só baixar e usar e tem review aqui no canal também para vocês, tá? O lance aqui é o seguinte, uma coisa que eu gosto de fazer no violão, você pode até começar só comprimindo, do jeito que tá aqui, tá? Só baixando o threshold aqui, ó, para ele começar a comprimir um pouco aqui. Que o Gain Reduction, ele mostra quanto o compressor está reduzindo do volume. Porque o compressor, quando a gente tem uma voz, um instrumento e tal, que tem trechos que estão mais baixos e trechos que estão mais altos, certo? Então, às vezes está baixo, às vezes está alto. O compressor vai baixar o volume do que está alto e, com isso, esse som vai ficar comprimido. A diferença do ponto mais baixo para o mais alto vai ser menor do que era antes. Por isso que é compressão, ele está comprimindo, diminuindo a diferença, tá? E o Gain Reduction vai mostrar para a gente quanto ele está reduzindo dos pontos mais altos. É basicamente isso aí, que no caso é esse ponteiro
que nesse plugin aqui tá em vermelho no centro ali, tá? E aí, vamos baixando o threshold aqui, ó. Vou dar um play ali na música. A gente vai baixando aqui até ele começar a comprimir. Olha só. Já tá comprimindo, já tá funcionando. Uma boa coisa de vocês prestarem atenção, que eu falei sobre a voz também, é o seguinte: o ponteiro do Gain Reduction, se ele estiver sempre para a esquerda ali comprimindo, muito provavelmente você está comprimindo demais. Porque, igual eu falei para vocês, o compressor vai baixar o volume dos pontos que estão mais altos. Se ele estiver baixando sempre, quer dizer que ele está comprimindo tudo. Isso geralmente não é interessante, vai estragar seu som, vai ficar estranho. Agora, se ele estiver pegando só os pontos mais altos, você está indo num bom caminho, pelo menos para iniciar. Depois você pode, cara, bagunçar e fazer o que você quiser, mas no começo presta atenção nisso, tá? E aqui no caso, pode ver que ele está comprimindo quando o violão toca mais forte, né? Olha só. Quando toca mais forte ainda, ele comprime mais e por aí vai. Então você tem que achar um ponto ali que você não vai comprimir direto, né? O ponteiro vai e volta ali, certo? Pelo menos para você ter uma base do que você está fazendo, não ficar totalmente perdido, usa isso como referência, tá? Aí já tá legal, só que agora a gente pode começar a fazer umas configurações do jeito que eu gosto mais no violão. Porque o violão, geralmente, se a gente comprimir demais, ele vai soar artificial. Pra mim, soa que ele tá muito preso e eu não curto esse tipo de sensação no violão, né? Eu gosto de manter a característica natural dele. E pra isso, uma coisa que ajuda muito é colocar o ataque um pouco mais lento. Ao invés de 10 milissegundos, vamos colocar lá em 30, mais ou menos. Agora eu posso até baixar mais o threshold aqui, para ele comprimir mais um pouquinho. A gente vai ajustando, porque cada controle, cada parâmetro influencia no outro, né? Então a gente vai ajustando aqui. Já soa muito melhor para mim do que com ataque mais rápido, certo? O release a gente pode deixar ali em 100 milissegundos mais ou menos, já funciona bem, você não precisa mexer agora. Só vale lembrar, igual eu falei no vídeo da voz, que se você deixar ele muito rápido, ele pode soar muito agressivo. Se você deixar ele muito lento, ele pode ficar comprimindo o tempo demais, porque é isso que o release faz, né? Depois que o compressor baixou o volume dos pontos mais altos, ele não vai voltar imediatamente a não comprimir, vai ter um tempo de transição ali. E o que vai determinar isso é o release, certo? Se você deixar ele muito rápido, ele comprime e já volta tão rápido que ele soa muito agressivo. Se você deixar ele muito lento, ele vai comprimir e vai continuar comprimindo até voltar. Isso dá uma sensação de que está tudo muito preso, entendeu? Então, em 100 milissegundos, geralmente para o violão é um bom ponto de partida. E se você for mudar, procura mudar, por exemplo, se você vai deixar mais rápido, mais ou menos lá em 50 milissegundos. Se vai deixar mais lento, em 200, 300. Evita deixar muito tempo, sabe? Porque daí a chance de você errar é maior, né? Depois que você domina tudo, aí você começa a pirar em cima para fazer o som que você quiser. Mas no começo foca no básico que funciona, porque funciona, né? Outra coisa importante é o seguinte, o ratio aqui, ele tá em 4:1. Às vezes, se estiver soando muito agressivo, muito apertado, eu diminuo no violão, deixo lá em 2:1, mais ou menos assim, ó, que ele fica mais suave e mantém a naturalidade do violão, tá? Mas nesse caso aqui, em 4:1, ficou massa, curti e é isso, tá? Vamos ver só o volume agora de saída aqui. Como eu tô comprimindo pouco aqui, eu nem vou colocar o make-up ali, né? Que é para compensar o volume que a gente perdeu. Então eu vou deixar do jeito que tá aí, para mim já tá bom, tá? Uma outra coisa que às vezes ajuda, que é um extra. Só com equalização e compressão a gente já consegue uma baita diferença, quer ver, ó? Sem equalização e compressão, sem nada, vamos ver.
Ó, tem sobra de grave, aquele anasalado grave que eu falei, sobra de agudo, variação de volume e tal. Agora, com os controles que a gente fez, os ajustes ali. Já melhorou, já curti mais, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, que eu lembrei agora falando de equalização, é às vezes adicionar um brilho se for necessário. Aí você pode vir aqui e adicionar mais ou menos assim, tá? Aí tem que ser no ouvido, você não pode achar que tem uma regra. Tem que ser no ouvido mesmo, depende de cada caso e tal. E geralmente, para adicionar brilho, eu gosto de fazer dessa forma, assim, ó. Adicionar na região inteira. Evitar colocar, por exemplo, adicionar agudo com o kill, né? Que é essa curva aqui, muito fechada. Que daí, geralmente, soa estranho, tá? Eu gosto de fazer com a curva de equalização, geralmente, mais abertona, assim, ó. Que para adicionar brilho, soa mais natural, tá? Nesse caso aqui não vou fazer, vou deixar assim. E uma outra coisa que é um extra que ajuda bastante é se você quiser controlar o agudo, por exemplo, às vezes o violão com a palheta, ele pode soar um pouco ardido, estridente demais quando toca a palheta mais forte. E para isso você pode comprimir o agudo. É a mesma coisa que o compressor faz, ele vai baixar o volume dos pontos altos, mas só no agudo, tá? E quem faz isso pra gente é o de-esser. Então você pode colocar, ó, esse plugin gratuito que eu mostrei na voz também, de-esser, tá? Ele é muito massa, funciona muito bem. E se você quiser controlar o agudo, mesma coisa. Você vem aqui, ó, igual um compressor. Baixa o threshold aqui e vai controlando a intensidade, que é tipo ratio, né? Tá ali em 4:1. Dessa configuração aqui que tá aqui, ó, em high-end que eu uso, funciona bem, tá? Nesse caso aqui eu nem vou fazer porque eu não tô sentindo necessidade, porque esse violão tá sendo tocado com o dedo e tal, então o agudo nem tá me incomodando, tá? Outra coisa que você pode fazer é adicionar um reverb. No caso, na aula de ontem, eu já coloquei aqui, já mostrei para vocês como que eu coloco o reverb em um canal auxiliar, né? Então eu tenho um canal só pro reverb. No caso, ele tá aqui, ó, do lado desse da voz. E eu vou mostrar aqui como fazer aqui pro violão, tá? É o seguinte, eu vou criar um canal, então aqui no Reaper eu coloco, clico ali, no Mac aqui eu seleciono, né, no teclado Command T, e no Windows é Ctrl T, ele vai criar um canal. Se você não quiser fazer com atalho, você vem em Insert, Track, ali, ó. E aí aqui eu vou colocar o nome, ó, Reverb, Violão. Nesse canal do Reverb, do violão, eu vou clicar em FX e vou colocar o reverb que eu quero, que é esse round aqui, certo? Na real, eu vou colocar até outro, que é o Exoverb, que também é gratuito, tá? Já para aproveitar e mostrar para vocês aí. Nesse caso aqui, eu vou pegar um room, e aí é outra dica importante para principalmente violão e tal, evita usar reverbs gigantes, tipo hall, esse tipo de coisa, e evita também usar delay à toa. Pelo menos para coisas básicas, a maioria dos violões base e tal, só um reverbzinho curto já resolve. Nesse caso aqui, boas opções são o Ambience, que ele é bem curto, é um som de sala bem natural, e o Room também. No caso aqui eu vou pegar o Room, esse aqui, ó, Studio B, tá? Muito massa. Agora é o seguinte, aqui, ó, a gente tem o Dry Wet, eu vou colocar em 100% aqui, ó. Que daí nesse canal do reverb, só vai sair o som do reverb. É exatamente isso que eu quero. E é por isso que a gente usa o efeito em um canal auxiliar. Então eu vou ter o violão em um canal e o reverb em outro canal. Isso ajuda porque a gente consegue manipular melhor o timbre de cada coisa de forma independente e também consegue compartilhar o efeito com vários canais da mixagem. Então esse reverb que eu coloquei no violão é só um exemplo, mas vamos supor que tivesse 10 violões na mixagem e eu vou usar o mesmo reverb em todos. Eu consigo usar só um plugin de reverb e enviar os sinais de cada violão para esse reverb, certo? Eu não preciso ter 10 plugins, um em cada canal do violão, de cada violão, no caso, né? Então aqui eu vou ensinar para vocês agora como a gente faz para enviar o som desse violão, do canal do violão, lá para o canal do reverb. Uma forma muito simples aqui, a gente vai ampliar o mixer aqui, né? Que é essa parte de baixo aqui do Reaper. Vocês podem ver, ó. Eu vou segurar aqui, ó, Command Shift e passar o mouse em cima dessa linhazinha que tem ali, ó. Ó. Aí ele mexe em todos os canais juntos ali, ó. Dá pra ver, né? Aí é o seguinte,
Dessa linha para cima, em cada canal, vai indicar os efeitos que eu estou usando, os plugins que eu estou usando. Embaixo aqui são os sends. Send é a gente enviar o sinal de um lugar para o outro. Então eu posso, por exemplo, pegar o som do violão e enviar para o reverb. Então eu posso fazer isso, ó, clicando aqui. Tá vendo que tem o canal do violão aqui, né? Ó, All Acoustic Guitars ali, né? Eu posso clicar aqui, ó, clica, arrasta e joga para o lado. Ele já envia o sinal do violão lá para o reverb. Então se eu ouvir o violão agora, ele vai estar com reverb, olha só. Certo? Outra forma de fazer isso aí, vou excluir aqui. Você pode aqui, ó, clica ali em cima, vai aparecer essa janela, você clica ali, ó, em Add New Send e acha o canal que você quer enviar, para onde você quer enviar. Que no caso aqui vai ser, ó, reverb violão. Se eu der um play ali, mesma coisa. O violão já vai estar com reverb. Outra forma de fazer, para vocês dominarem aí. No canal que você quer enviar, você pode clicar aqui em Route, naquele botão, ó. Clicou ali, aparece a mesma tela. Só clicar ali, ó, em Add New Send, acha para onde você quer jogar, que é o reverb violão. Certo? E nessa tela aqui do lado também dá, ó. Você clica ali em Route, é a mesma coisa, tá? Aí, além disso, para você, aqui a gente já jogou, né, o sinal do violão lá pro reverb, mas a gente pode controlar a quantidade do reverb agora. Então eu vou clicar aqui em cima, ó, aparece aqui e eu posso, arrastando nessa barrinha aqui, ó, indicar quanto eu quero enviar do sinal do violão pro reverb. Então se eu deixar do jeito que tá, ele fica alto, né, ele envia bastante. Se eu baixar aqui, ó, ele envia menos. Geralmente procura evitar usar reverb demais, porque a chance de você se perder é muito grande se você está iniciando. É melhor você errar para menos, usar menos reverb, do que errar para mais, porque para mais você vai embolar a sua mix e não é legal, tá? Então aqui a gente já conseguiu mudar bastante o som do violão. Olha só como ele estava antes, sem nada. Deixa eu te trazer. Aqui, ó. Agora com os processamentos e com o reverb. Repara que é algo simples que foi feito, mas que funciona. E você volta esse vídeo aqui quantas vezes você precisar, porque esses fundamentos aqui, as coisas que eu falei de equalização, compressão, de-esser e reverb, você vai usar direto. Então domina isso aqui para depois aprender coisas avançadas, certo? Se você quiser aprender de forma aprofundada e dominar o que você está fazendo mesmo, tem meu curso aqui na descrição para você aprender as ferramentas equalizador, compressor, reverb, delay, saturação, limiter, clipper. Cara, tem muita coisa na prática, inclusive produzindo essa música aqui do zero até ela ficar finalizada. Então fazendo arranjo, gravando, editando cada instrumento, cada voz, afinando vozes, preparando o projeto para mix, fazendo mix e master de tudo, mostrando tudo para vocês, certo? Tem o link do curso aqui na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aí que eu te ajudo também e até o próximo vídeo. Valeu!